ela era formosa, foi piorando conforme madura. Ela crescia, os vestidos encurtava, sua barraca vendia mais fruta. O nome dela era Rosa Ternura. E agora nós vamos trabalhar a parte de render. Primeiro eu vou posicionar aqui na perspectiva mesmo, né, o objeto, como vocês podem observar. E aí eu vou selecionar selecionar a câmera e clicar em Sync to View. Por quê? Eu gosto muito de trabalhar com perspectiva porque ela dá uma visão mais ampla, sabe? E com o Sync to View, uma vez selecionada a câmera, clicando nessa opção, você converte a visualização de perspectiva na própria visualização da câmera. Alguém já teve alguma vez a sensação, puxa, é tão tranquilo trabalhar na perspectiva, mas quando eu vou para a câmera eu tenho uma certa dificuldade? Então, não que eu tenha dificuldade em relação à posição da câmera, em posicionar a câmera, mas na realidade, quando eu estou trabalhando na perspectiva, eu consigo aí umas visualizações e uns pontos de vista muito interessantes, e eu converto essa visualização na vista da câmera. Por isso que eu gosto de usar. Certo? Eu vou puxar aqui um preview do render. Aí, olha aí. E basicamente, qualquer modificação que eu faço, eu já posso modificar aí na câmera também, clicando em Sync to View. Outra. Certo? Agora já indo ao render, agora vamos trabalhar... primeira coisa importante que eu gosto de trabalhar é a parte de iluminação geral, ou luz de preenchimento, iluminação global. Certo? Eu gosto muito de usar environment, porque environment nesse caso aí, as imagens 360 HDRI, porque elas oferecem uma riqueza em termos de intensidade de luz, certo? E tonalidades diferenciadas. Então vou vir aqui nessa parte de estúdio. Aí nós temos vários environments com tonalidade diferente, obtemos resultados diferentes, e aí nós podemos utilizar elas. Isso enriquece bastante. Como a intensidade no caso dessa está muito forte, eu gosto de trabalhar com intensidade baixas, certo? Eu vou colocar essa medida aí. E agora adicionando uma Area Light, eu já tenho condição de posicionar usando ela como uma luz principal. Como eu quero dar um aspecto mais drástico, mais dramático, eu vou colocar essa luz lateralmente, certo? Numa posição mais ou menos aí 60 a 90 graus em relação à câmera, que é uma posição bem interessante lateralmente, certo? Mas vou deixar aqui e no Global Illuminator eu vou deixar um Indirect Bounce em 1, porque eu não quero que a radiação de luz atrapalhe a minha sombra, que é a sombra lateral, certo? Bem, eu vou deixar essas configurações do jeito que estão. Vou diminuir um pouquinho mais a configuração do environment. Bom, e aí eu posso trabalhar um pouco mais na questão aí da luz, certo? Mas antes de mais nada, geralmente com iluminação global, acostuma a gente perder um pouco na questão da qualidade da sombra, né? Então eu vou adicionar, isso inclusive é um toque, eu costumo adicionar, não em todos os casos, mas nesse caso eu vou adicionar um occlusion, né? Um occlusion, que é um recurso muito bacana. Eu vou usar essa opção tape up, de baixo para cima, de cima para baixo, na realidade. E aí vocês podem perceber que começa aí a dar um aumento, né? Um acréscimo em termos de peso, né? de textura, porque há um sombreamento maior entre os elementos. Certo? Eu vou aumentar aqui o Occlusion Distance e a qualidade dele, Occlusion Ray, em 64. Né? E, é claro, como eu quero sobrepor o meu objeto, eu vou aplicar como Multiply. Tá bom, Multiply. Diminuir um pouquinho o opacity dele, né, para ele não ficar tão manchado, e aí nós temos o resultado, ó, com Occlusion sem Occlusion. Muito bom, né? Indo para a configuração de câmera, eu vou mudar aqui, né, minha distância focal para 80, seria no caso como se fosse uma lente de 80 milímetros. Eu vou posicionar aqui, dar uma rotacionada, e aí eu gosto muito dessa coisa, de trabalhar essa questão de posicionamento, deixando a luz um pouco mais fraca, certo?
Aprofundando um pouco mais nas configurações do modo, nós vimos que a partir da versão 901 foi incorporado novos elementos na parte de renderização, principalmente no que tange a configuração de câmera. Foram incorporados elementos que encontramos, configurações e recursos que encontramos nas câmeras de fotografia no mundo real. Então já é uma coisa que há muito tempo eu esperava e agora foi incorporado esses recursos, ou seja, uma pessoa que domina a fotografia, que conhece a fotografia, não terá nenhum problema em configurar a câmera do modo e as outras configurações complementares. Pois bem, mas basicamente uma primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é que vocês precisam entender 3 fatores muito importantes, o diafragma, o obturador e o ISO, certo? Que foram incorporadas nessa nova versão. Então, esses são os 3 principais elementos que todos vocês que querem entender as configurações do render do modo e também do mundo real na fotografia têm que aprender. Basicamente, eles controlam a exposição da sua imagem e também a estética da mesma, tá? Então, primeiro o que nós temos que saber é em relação ao diafragma, O diafragma ele controla a profundidade de campo, ou seja, o quanto vai ficar de foco ou fora de foco, além da exposição. O outro é o obturador. O obturador, nós podemos controlar a exposição e o movimento, e ele é representado em frações de segundo. Então, quanto mais longa a exposição de tempo, a imagem fica mais clara. E quanto mais curta a exposição de tempo, a imagem fica mais escura. E por fim, nós temos o ISO. O ISO controla a exposição da imagem. Valores maiores deixam a imagem mais clara. Valores menores, mais escura. Certo? E vale ressaltar que valores maiores, além de dar mais exposição, estão de criar mais ruídos, e granulação. Então isso é muito importante. Então tem que saber como lidar com esses 3 juntos, certo? Tanto com o diafragma, obturador e o ISO, para que possamos ter o melhor resultado e tirar o melhor proveito desses recursos. Tá certo?